Vamos aprender mais com Jesus. Jesus ensinava com mansidão, com humildade, mas com autoridade. E não vamos fazer confusão o que é autoridade com vou ter que berrar, vou ter que gritar. Isso não é autoridade. A autoridade que Jesus nos ensinou e que Ele assim fazia é ter a certeza daquilo que está a falar. A autoridade é ter o conhecimento da palavra e o poder do Espírito Santo. Ficavam admirados com a autoridade, com o conhecimento, com a sabedoria com que Jesus ensinava. Ele ensinava aos doutores, ele ensinava com 12 anos, ensinava aos doutores da lei. Ele não tinha escola, não fez seminário, não tinha teologia. Ele tinha o Espírito de Deus que lhe revelava tudo o que ele precisava de ensinar. Mas Jesus começou a operar depois os ensinos, as pregações dele, sempre com mansidão, porque ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde. Portanto, não estamos a ver um Jesus a gritar. Jesus ensinava e começou a operar milagres a partir dos 30 anos. Porque, entretanto, ele trabalhou como carpinteiro. Ele, aos 30 anos, o Pai o colocou em ministério na terra. E uma das coisas que Jesus ensinou, foi a conversão, o arrependimento, mas vinha alguém na frente dele pregando o arrependimento, que era João Batista. João Batista tinha nascido primeiro que Jesus, a fim de vir na frente pregar o arrependimento. Arrependei-vos e batizai-vos. Quando João Batista diz arrependei-vos e batizai-vos, e depois foi o próprio Jesus que foi até ele para ser batizado num rio, porque, na verdade, eu também fui batizada. Segundo dizem que eu fui batizada quando era bebê. Mas não tenho conhecimento, não tenho noção. Isso chama-se a apresentação no templo. Jesus foi apresentado no templo quando nasceu. E só com 30 anos, quando ele começou o ministério, ele foi batizado nas águas, para nos dar o exemplo que João Batista dizia: arrependei-vos e batizai-vos. Uma criança não tem noção do pecado para se arrepender. Sabemos que mais ou menos dizem que a emancipação é aos 18 anos. A pessoa, 18 anos, menos de 18 anos, já tem noção do que quer. Então, arrepender de adorar ídolos, arrepender das obras mortas e reconhecer Jesus como Senhor, é descer às águas para ser batizado. No livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, capítulo 8, nós estamos a falar aqui, por exemplo, podemos ver o batismo de João Batista, quando João Batista batizava nas águas, homens, mulheres que lhe apareciam quando ele pregava arrependei-vos e aceitai Jesus. E podemos ver no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, como é que Filipe, que seria um discípulo de Jesus, se encontra com um homem e entra na mesma carruagem e ele vai a ler o livro de Isaías, que fala em Isaías capítulo 53. Isaías 53 fala sobre Jesus. Era a profecia de quando Jesus viesse, onde diz verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E esse homem na carruagem ia ler essa passagem bíblica.
E Filipe perguntou-lhe se ele sabia o que é que ia ler, de quem se tratava. E esse homem disse que não sabia o que era que estava a ler, se não lhe explicassem. Então Filipe esteve-lhe a explicar a Sagrada Escritura. E ao passarem junto de um rio de água, ele deve ter lido alguma passagem sobre batismo, porque ele olhou para a água e perguntou o que é que lhe impedia de ser batizado. E Filipe respondeu-lhe: nada te impede de ser batizado desde que creias no Senhor Jesus. Então, eles desceram os dois do carro e ali se batizou aquele homem que naquele momento tinha reconhecido a primeira vez e falaram de Jesus. Não precisa ser uma cerimónia para fazer um batismo, simplesmente é simbólico. Aquele homem desceu à água. Estamos a ver, mais ou menos, que Filipe o tenha, aceitas o Senhor Jesus como Senhor da tua vida, recebes este batismo e ali o homem aceita como uma conversão. Um batismo simbólico, porque o batismo do Espírito Santo é dado por Ele mesmo, vem do céu. O fogo do Espírito vem do céu. Eu posso dizer que quando eu conheci esta verdade, um dia eu perguntei a uma pessoa que conhecia as Sagradas Escrituras, a um líder, o que é que me impedia de ser batizada. E ele disse: nada. Eu disse: e posso ser batizada quando eu quero? Pode. Eu disse: eu quero cumprir esta parte, porque esta parte ninguém vai fazer cumprir por mim. Ninguém vai cumprir por mim, tem que ser eu. Então, eu quero cumprir esta parte. E desci às águas e fui batizada. Há muitas formas de batismo, mas isso agora eu falo daquilo que eu creio. Eu creio pelas Sagradas Escrituras. Eu vejo que se eles desceram os dois à água, aquele homem com Filipe, com certeza, ele não precisou de uma bata branca para ir mergulhar na água. E quando João Batista estava a pregar e vinham homens e mulheres para ser batizados, possivelmente não teriam vindo todos de bata branca. Mas cada religião usa a forma que entender. Aquilo que é feito por fé não é pecado. O que é feito sem fé é pecado. Mas, analisando as Escrituras, pessoalmente, e por uma visão que tive, o Espírito de Deus só quer o cumprimento da palavra. Basta descer às águas, pôr um bocadinho de água na mão, pôr um bocadinho de água na cabeça e aceitar o batismo em Cristo Jesus. É tão simples. As vestes brancas, continuamos a dizer e repetir aquilo que já foi falado antes, que as vestes brancas é o nosso coração. O nosso coração é que tem que estar lavado e purificado. Por falar em conversão, isto é, o símbolo de descer às águas, aceito um batismo em Cristo Jesus porque o reconheço como Senhor da minha vida, é um passo de fé que nós damos e que isto agrada a Deus. Podemos ver, o livro de Atos tem também uma passagem que me está agora, o Espírito de Deus me está a lembrar sobre uma mulher chamada Lídia. Aquela mulher converteu-se pela pregação do apóstolo Paulo. Aquela mulher ouviu Paulo pregar, era uma mulher que vendia purpúrea, uma vendedora, e como aquela mulher levou tão a sério aquela pregação. Aquela mulher converteu-se. Aquela mulher passou a ser uma mulher que a Bíblia relata, mulher de oração,
e mulher de jejum. Ela buscava a Deus com jejum e oração. E assim conquistou outras mulheres. Foi a primeira mulher convertida na Europa. Lídia é um exemplo de mulher. Mas o Evangelho não é só para mulheres. O Evangelho é mulher e homem. Porque quando Deus fala no homem, é homem e mulher, é a humanidade. Portanto, ela foi convertida pela pregação de Paulo, porque Paulo já se tinha convertido. Paulo, o nome dele anterior, era Saulo, e ele perseguia os cristãos, aqueles que queriam seguir a Cristo, aqueles que se reuniam para adorarem o Deus vivo. Ele perseguia e mandava que os prendessem. Saulo foi um perseguidor da verdadeira Igreja de Cristo. Mas até um dia lhe aparecer uma luz e Jesus lhe dizer: Saulo, Saulo, porque me persegues? Ele não estava a perseguir a Cristo, achava ele, estava a perseguir os seguidores de Cristo. Portanto, aos olhos de Deus, ele era um perseguidor de Cristo. E ele ficou cego por aqueles dias, a fim de se converter. E Paulo depois sofreu também alguma perseguição, mas pelo Evangelho de Cristo ele resistiu. Foi forte e foi um grande homem, um grande pregador, em que nos aparece a Lídia convertida através da pregação de Paulo. Mas isto não quer dizer que somos devedores a alguém, porque a palavra de Deus diz que a ninguém devemos nada a não ser o amor. Eu não sou devedora a que alguém me trouxe ao conhecimento. Eu não sou devedora porque alguém me ensinou o Evangelho. Simplesmente nós fomos alcançados pela graça em Cristo. Deus vê a nossa necessidade. Quantos de nós pedimos ajuda a Deus e na nossa ignorância nós buscamos Deus de uma forma que não é correta, sem conhecimento, e Deus, vendo a nossa necessidade, usa alguém com conhecimento, um servo, uma serva, que lhe seja fiel, para chegar até essa pessoa, para essa pessoa entrar no conhecimento. Não somos devedores a ninguém. Se hoje conhecemos o Evangelho de Cristo, vamos viver nele, vamos andar nele, mas ninguém deve nada a ninguém. As coisas que muitas das vezes passamos, não nos vamos entristecer porque alguém fez algo que nós ficamos tristes. Ofendidos nunca, tristes. Mas isso serve para que nós cresçamos mais no conhecimento. A palavra de Deus diz que devemos ouvir tudo e retendo o bem. Retende o bem. Portanto, todas as coisas menos agradáveis que me aconteceram só serviram para o meu crescimento espiritual. Hoje dou graças a Deus por pessoas que foram usadas e que eu me senti mesmo prejudicada. Hoje digo que serviu para o meu crescimento espiritual. Nada tenho contra, só tenho que agradecer a Deus por cada vida que passou, por cada pessoa que passou na minha vida. E que o Senhor nos ajude a nós propagarmos também esse Evangelho e que não sejamos pesados a ninguém, para que o Evangelho de Cristo chegue a toda a face da terra, porque o Senhor Jesus vem buscar o seu povo, vem buscar a sua igreja, mas quer que todos tenham conhecimento. Ele não deixa ninguém sem conhecimento. Todos têm conhecimento. Eis-me aqui, na tua presença, para te ouvir, Senhor, Senhor.